Fala família palmeirense, se você não quer perder nenhuma notícia do nosso Verdão em primeira mão, já se inscreve nesse canal agora. De Abel Ferreira, quando muitos davam o Botafogo no meio da temporada como campeão, e Abel, nem sabendo se ganharia a Libertadores, se teria uma chance na Série A, ele mesmo, bravo, nervoso, foi lá para uma coletiva depois do jogo contra o Botafogo, derrota no Allianz Parque, e disse: esse título já é do Botafogo, não vai ter jeito, mas no final a conquista da Série A caiu no colo dele, Chico. E aí, contra tudo e contra todos. Beleza, sabe que muita gente ficou na dúvida, eu vi pelo menos isso, né, sobre quem seria o melhor técnico do Brasileirão. Porque a gente teve grandes campanhas, né, o Renato Gaúcho tem aquela ideia de que ele fez mais com menos, apesar de Luizito Soares. O Caixinha fez uma boa campanha também. Mas, assim, o Abel Ferreira, para mim, ele ainda seguiu sendo o melhor técnico do brasileiro e segue sendo o melhor técnico aqui no Brasil, exatamente pela circunstância. E aí, sendo coerente com aquilo que eu falei o ano inteiro, eu acho que ele não teve os recursos necessários para ser ainda melhor. E ele conseguiu ainda no Campeonato Brasileiro, tendo que encontrar recursos dentro do próprio elenco. Com muitos garotos da base, com aposta no Endrick na hora certa, com jogadores que se lesionaram, como o Gabriel Menino e o Dudu, e ele tendo que improvisar muitas vezes, tornando o Breno Lopes como um cara decisivo na reta final. O Breno que tinha brigado com a torcida, que sempre foi uma alternativa. O Breno nunca foi o Rony indo para o banco de reservas. Ele teve que tomar decisões muito difíceis. Quando você tem, né, um trabalho consolidado, você já tem as suas peças ali estabelecidas e ele teve que mexer. Ele teve que se reinventar. Passou setembro sem marcar um gol. O Palmeiras estava praticamente fora. O quê? E aí... o Palmeiras passou setembro inteiro sem marcar um gol sequer. Teve 5 derrotas seguidas ali, sabe? Foi difícil, 5 jogos sem vencer. E depois ele falar o quê, cara? emendou 6 vitórias sequenciais. E aí buscou o título brasileiro. Então, o Abel Ferreira, ele mascarou, inclusive, a falta de reforços, que foi uma tônica do ano aí no Palmeiras. E conseguiu levar o Palmeiras campeão. Mesmo derrapando em setembro. Todo mundo derrapou. Todo mundo oscilou. O Corinthians ficou derrapando 8 meses. O Luxemburgo. O Palmeiras derrapou 1 mês. O Corinthians derrapou 8. Com o Luxemburgo, que era o técnico de vocês, derrapou o campeonato inteiro. De vocês. Eu sempre digo uma coisa, nem todo mundo tem uma segunda chance. O Abel teve uma segunda chance dentro da Série A. E aí, meu amigo, não desperdiçou. Olha o que ele pensava antes, bem antes da reta final. Dar os parabéns ao nosso adversário, que neste momento tem tudo para poder ser campeão, está fora da Copa, só tem que se preocupar com o Brasileirão. Tem uma equipa muito experiente que soube muito bem, em determinados momentos do jogo, pausar o jogo. O Botafogo tem uma margem super confortável para perder jogos e ainda continuar na frente. Não altera nada daquilo que eu disse em relação ao Botafogo, acho que têm tudo para ser campeões este ano. Desde que o Luís Castro nos ganhou em nossa casa, foi muito claro para a imprensa. Eu disse o quê? Você lembra-se o que é que eu disse? Que o Botafogo era muito favorito ao título brasileiro porque está disputando só a competição. Dificilmente o Botafogo perde este campeonato. Pois é, e no final das contas, quem comemorou outra vez foi Abel Ferreira. Everton, você tem feito uma campanha consistente de apoio ao trabalho, ao estilo e aos feitos que Abel tem conquistado no Palmeiras desde o primeiro dia. Renato, tem sido uma dor de cabeça enorme para todos os adversários e agora essa permanência do Abel, assim, um negócio que me deixou mal, sabe? Me deixou mal, porque... porque com o Abel... Porque você é bairrista, mineiro. Com o Abel ali vai ser difícil, sabe por quê? Vamos lá. Sem o melhor elenco, ele não tem o melhor... Aliás, longe de ser o melhor elenco. Ele tem um elenco consistente, mas coletivamente o Palmeiras é assim, mas muito acima dos demais. Agora, mesmo sem ter o melhor elenco, ele já ganha o que ele vem ganhando. Você imagina se daqui a pouco a Leila... discussão é boa, se o elenco dele é inferior, assim, em nomes ao do Atlético, ao do Flamengo. Essa discussão é boa. Mas daí... E ainda assim ganha. Isso mostra a capacidade do melhor treinador que já pisou aqui no Brasil. Eu não quero ter razão, mas eu só quero ser feliz e ser feliz falando de um cara que merece todos os elogios. Agora, eu acho que o Abel está caminhando, Renata, para se tornar meio que um Galhardo, sabe, do futebol do nosso continente aqui. Ele está muito próximo de acontecer isso. Por quê? Porque eu duvido
que o Palmeiras comece a temporada de 24 com esse elenco aí. Eu acho que agora a Leila vai... Eu acho que a permanência do Abel tem relação com... eu fico, mas eu quero reforços. Mas reforços de ponta. Porque o Flamengo meteu 1 bi de orçamento e vai montar uma seleção. Então ele sabe que o Flamengo com o Tite, ajustadinho, será um duro adversário. Eu não estou colocando o Atlético no mesmo patamar de nenhum deles. Tem um bom elenco, o Filipão vai continuar, então, mas longe de ser o que esse Palmeiras tem com o Abel. Então, Renata, 24 a gente começa com o Flamengo do Tite como favorito e o Abel, mais uma vez com o Palmeiras, favorito a tudo, de novo, lamentavelmente. Na ordem o Palmeiras vem na frente aí. Lamentavelmente. Mas vamos ver se ele tá preparado também, porque o Filipão passou por uma fase dessa, lembra? O Filipão, quando teve na mão dele o Grêmio, isso lá para 96, 97 e tal, 98, o Filipão pegou uma sequência de vitórias que ninguém segurava mais. Quem que passou por uma fase dessa também? O próprio Leão, que ninguém fala mais. Eu lembro muito bem quando eu era treinador, até no Santos. Os meninos da Vila, vocês lembram? Quanto tempo que ficou isso aí? 3, 4 anos? E tá chegando a hora do Abel. Não, se você for pensar por aí, tem Muricy ganhando 3 campeonatos brasileiros com São Paulo. Depois teve uma queda. Ronaldo, então agora... Mas aí é que tá. O Abel não é o melhor. Vai pra queda agora. Esse ano de 2024 ele vai pra queda. Voltou, ganhou a Libertadores. Olha pelo só, Palmeiras. Ninguém fica no topo eu muito acho que na tempo, vida os projetos não são iguais, não se repetem. Mas, por exemplo, até pra gente ficar com um exemplo caseiro, eu mesma sou apresentadora do Jogo Aberto há quase 17 anos. Nossa. E aí você poderia dizer assim, mas então você trabalha pior, você se desliga, você não vê jogos, você curte a vida, de repente aquilo que você vai somatizando, não é? Você vai curtindo mais também. Não é verdade. Sabe por quê? Aquela pessoa que sempre tem fome de vitórias, quem experimenta o gostinho de algo muito grande, não pode deixar a peteca cair, não pode deixar o padrão diminuir. E eu acho que o Abel Ferreira, eu não consigo imaginá-lo acomodado ou olhando assim, não, mas eu já tenho 2 brasileiros, eu já tenho a Copa do Brasil, já tenho 2 Libertadores, já tenho inúmeros títulos, então tá tudo certo. Nada vai abalar a minha confiança, o meu trabalho, não. Ele me parece o tipo de pessoa que passa uma borracha e começa do zero de novo. Mas não é pelo trabalho dele, Rei, que eu tô falando. Eu tô falando pela bola. Mas o trabalho dele é motivar o elenco, o trabalho dele é trabalhar, também é organizar as pessoas no dia a dia, quem você não vê, quem trabalha na limpeza, cuidando do campo, da nutrição. O Abel Ferreira me parece ser um incansável. O cara que gosta... Tem gente que ganha um título e fala, tá bom. Tá tudo certo, beleza, não tem problema. Se conseguir de novo, ok, se não também. O Abel me parece ser insaciável nesse sentido dele. Ele tem muito mérito no que ele construiu com o Palmeiras. Eu falo aqui, igual o Chico usou aqui a coerência do que ele falou o ano todo e tudo mais. Também quero exaltar aqui e bastante o que ele também tem em mãos, né? Porque o jogador também precisa ter essa fome que a Renata falou. O treinador pode ser muito bom, o treinador pode ser muito motivador, ele pode estar todos os dias colocando o dedo na ferida ali do jogador para que o jogador consiga manter o nível e às vezes isso não acontece. E ele é muito bom treinador. Então, assim, eu acho que os jogadores também têm que ser valorizados em toda essa gestão do Abel, porque eles acreditam no que o Abel fala. Desde o começo. No começo era, ninguém conhece o Abel. Os jogadores também não conheciam o Abel. E eles acreditaram no que o Abel, naquele momento, falava dentro do vestiário. As conquistas foram chegando. Chovendo molhado, falando que o Palmeiras conquistou. E os jogadores continuam querendo ganhar. O meu único questionamento é se vier um momento de queda, como o Ronaldo falou, que vai vir. Se o Abel vai ter a paciência de passar por essa queda. Mas ele teve. Mas ele teve a queda no Brasileirão não foi e na queda. Libertadores, tudo junto. Ele teve? Não, é coisa pequena, Loirão. O que o Palmeiras passou, coisa pequena. Mas o Palmeiras não é pequeno. Pelo Palmeiras do Abel e o histórico, foi a maior crise. A crise que o Palmeiras passou foi muito em cima do avião da Leila, cobrança de torcida. Mas o Abel não foi cobrado. Os jogadores do Porque as pessoas enxergam, o que ele faz. crédito. Como é que vai cobrar um cara se ele não estivesse trabalhando, se ele tivesse perdido o controle do grupo, mas não aconteceu. Quando o Chico falou assim, por exemplo, que o único asterisco que eu coloco no comentário do Chico, quando ele fala assim, colocou o Hendrick no momento certo. Não, ele deu o braço a torcer. Ele deu o braço a torcer, porque o Dudu machucou, o Rony caiu de produção, o Arthur também caiu de produção. Não tinha outra, velho. Não tinha. Ele tinha que olhar pro Hendrick e falar, mano, é você.
Ele Vai lá deu e o braço ajuda. a torcer, porque todos nós aqui falávamos, tem que colocar o Endrick, tem que botar o Endrick pra jogar, Mas ele oscilou tem que dar também, sequência. Né? No começo do ano, ele começou o ano como titular e sentiu. Porque se o Arthur tá bem, se o Rony tá bem e o Dudu não se machuca, Já era. o Endrick passaria o brasileiro também sem jogar. Eu acho que ele ia entrar e ia conquistar isso. Enfim, acho, né? Aí Porque ele não mérito começa do o ano Endrick, muito bem. aí mérito Mas do o Abel, Endrick, ele aproveitou a oportunidade. Mas o Abel, ele não é infalível. Ele não é infalível. Alguns jogadores que ele pediu ou que ele participou da contratação não jogaram nada. Ou seja, ele errou nisso aí. Então, vamos lá. Merentiel, Flávio Lopes, Atuesta. Foram pedidos dele. Ele trouxe o Danilo Barbosa, que está hoje no então Botafogo. Ele pediu então ele errou. Ele errou. Jogar, teve lesão ele errou. também. Agora, não é infalível. Mas ele está tão acima dos demais, Renata. Uma vez um treinador foi no meu programa lá em Minas Gerais e me cobrou de ficar falando isso. Eu falei, não, eu vou continuar repetindo. Ele é muito acima dos demais. A escola portuguesa está muito acima da nossa, mas muito acima. Fluminense aguarda documentos do Palmeiras para concretizar venda de Caio Paulista. Clube Alviverde pagará cerca de 18,3 milhões de reais pelo lateral, 1,5 milhão de reais a mais do que São Paulo pagaria. O Fluminense aguarda os últimos documentos para assinar e concretizar a venda de Caio Paulista ao Palmeiras. O lateral esquerdo custará 3,8 milhões de dólares, cerca de 18,3 milhões de reais ao Clube Alviverde. O valor é 1,5 milhão de reais a mais do que o São Paulo pagaria pelo jogador. No contrato de empréstimo de Caio Paulista ao Clube do Morumbi, a opção de compra era de 3,5 milhões de dólares, cerca de 16,9 milhões de reais. O São Paulo já havia informado o Flu que exerceria essa compra, mas nos últimos dias tudo mudou. O tricolor paulista não fez pagamentos necessários até o dia 15 de dezembro, data limite do acordo, e o Palmeiras entrou com força para dar o chapéu no rival, que não gostou da postura do empresário e do jogador e se retirou das negociações. Fique atento, pois te atualizo a qualquer instante com notícias do nosso Verdão.